Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live semanal. Estamos aqui mais uma vez na expectativa de que vocês estejam bem, para que a gente possa fazer uma live excelente, que possa ser bem proveitosa, né? Que vocês consigam entender que não é muito fácil. Minha linguagem às vezes é um pouco, né, difícil, principalmente para quem não é da área, né? Para quem não vive as terapias, mas eu vou tentar ser o mais simples possível, tá bom? Então já estou vendo, tá chegando algumas pessoas já aqui. Dona Neuza, Jiu-Jitsu, a cabeça. Então é isso aí, vamos chegando, vamos se ajeitando aí no sofá, porque a live de hoje vai ser bem interessante. Vamos falar de um tema que eu acho que a maioria das pessoas se interessa, né? E em algum momento já teve algum episódio, né? Ou de excesso ou de falta de peso. Então é isso, vamos lá. O tema de hoje da live é obesidade ou ganho de peso, né? Então nós vamos falar disso. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou fazer a leitura da frase da Mary Bumaster, que foi a pessoa que trouxe o Jiu-Jitsu do Japão para os Estados Unidos e daí para o Brasil, né? E para o resto do mundo. Então, o Jiu-Jitsu é uma arte japonesa que organiza a função física, mental, emocional, espiritual através de toques em áreas específicas do corpo, liberando tensões, bloqueios. E a ideia dessas lives é provocar alívio no seu corpo sem uso de remédio, né? Então essa é a grande finalidade dessas lives que eu faço nas quintas-feiras. Ensinar vocês uma ferramenta para que vocês cuidem da saúde usando o mínimo de remédio, ou de preferência ter alívio sem usar remédios, tá joia? Então vou ler aqui a frasezinha de hoje. Deixa eu pegar aqui meus óculos, me transformar aqui agora. Vamos lá. A frase de hoje é a seguinte: o corpo é a forma inferior do espírito. Temos um corpo para que o espírito possa manifestar-se. Eu escolhi essa frase justamente por isso. Porque não adianta a gente ficar cuidando da mente, do espírito, da emoção, se não cuidarmos do nosso corpo físico. Na realidade, temos que cuidar de tudo, tá? E muita gente, às vezes, acaba negligenciando os cuidados com a própria saúde, com o próprio corpo. Antes de começar, mais uma vez, de prosseguir na live, se você tiver alguma pergunta, quiser fazer, tá? Durante a live, a gente já vai anotando aqui. A Luciana, que está me auxiliando, ela vai anotando, já vai fazendo e eu já vou respondendo durante a live mesmo, tá? Então, é isso. Vamos lá. O que é obesidade? Obesidade, a gente sempre pensa no excesso de peso, não é isso? Mas
tem várias causas que provocam a obesidade. Tem fatores genéticos, fatores ambientais, comportamentais, metabólicos, sedentarismo, hábitos alimentares, né, incorretos ou fora do padrão, que seria mais indicado, ansiedade, angústia, depressão, tristeza, estresse, que mais? Carências nutricionais, distúrbios glandulares, tudo isso pode provocar a obesidade. E também a obesidade pode provocar várias doenças, entre elas problemas cardíacos, diabetes, principalmente tipo 2, hipertensão, problemas nas articulações, reumatismo, artrite, artrose, problemas de insônia, né? Doenças respiratórias, que mais? Seria mais ou menos isso, né? Alguns tipos de câncer também tem uma relação muito estreita com obesidade. Então, não é só porque a gente quer ficar bonito, não é só porque a gente quer ir para a praia no final do ano, não é só porque, né, o nosso corpo tá pesado, tá nos deixando fadigado, não é só por isso que a gente vai cuidar do excesso de peso, da obesidade. A gente vai cuidar porque todo o organismo, toda a mente, todo o espírito depende de um corpo saudável, tá? Tem alguns órgãos que se ressentem mais da obesidade, que são mais prejudicados, que eu poderia falar assim, tá? Coração é um deles, fígado, pâncreas, cérebro e... cérebro. Eu tenho uma dificuldade com R, tá? Só para vocês saberem. Então, se eu falar errado, dá o desconto. Sistema reprodutor. Tá? Então, esses sistemas e esses órgãos, eles são mais afetados quando a gente está acima do peso. Tá joia? Mas, na realidade, todo o nosso corpo sente. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Como a gente pode lidar com a obesidade, com excesso de peso? Primeira coisa, a gente tem que compreender isso num outro aspecto, de uma outra visão, que não seja só da visão da ciência, né? De que são causas genéticas, por exemplo. Meu pai era gordo, minha mãe era gorda, né? Minha família toda tem sobrepeso, então por isso que eu tenho isso também. Eu discordo um pouco disso. Na realidade, eu discordo muito, tá? Mesmo numa família de obeso, se você muda seus hábitos, se você não segue padrões semelhantes àqueles padrões que sua família adotou, você também tende a mudar a sua forma corporal, o seu corpo. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso aí a gente vê em muitas famílias, né? Tem, sei lá, 4, 5 pessoas, né, obesas na família e tem um magrinho lá. Por que será? Se você for correr atrás, for investigar, querer saber o porquê, você vai começar a ter uma ideia melhor por que isso ocorre, tá? Então, é isso. Aí também os outros fatores, né? Fatores ambientais. Se eu ando com pessoas que estão sempre comendo coisas não saudáveis, sempre comendo pizza, tomando refrigerante, né? E no churrasco todo final de semana, a minha predisposição a engordar vai ser maior, é lógico.
Se eu como pão todo dia, se eu como massa todo dia, não tem como. Não é só você tomar remédio e esquecer de fazer a sua parte. Geralmente as pessoas, muita gente faz isso, né? Acha que estar com peso acima do normal é só tomar remédio, emagrecer um pouquinho e está tudo bem. E aí não muda nada na vida, não muda nenhum hábito. E, claro, se você não mudar, seu corpo também não vai mudar. Por isso que eu falei, a mente tem muito a ver com a sua forma corporal. Quem determina é a sua cabeça. Muita gente, quando faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, ela muda a cabeça de uma forma até forçada, na maioria das vezes. E mudando a cabeça, o corpo começa a mudar também. Ou seja, eu não vou comer porque se eu comer eu vou passar mal, vou ter ânsia de vômito, vou vomitar, vou ter uma série de sintomas. Então, por isso eu não vou fazer isso. Mas antes da cirurgia, ela podia também tomar essa atitude. No entanto, né, talvez ela não teve força o suficiente para fazer isso. O corpo precisa manifestar sintomas mais agressivos para que a pessoa consiga fazer esse movimento de transformação, né, desses hábitos alimentares. Né? Quando nós falamos também que sedentarismo, né? Sedentarismo também é um outro fator. Ou seja, se eu passo o dia todo sentado, ainda chupando balinha, comendo um biscoito, tomando um cafezinho, seu metabolismo, com certeza, ele vai ficar mais lento. Você vai gastar menos energia do que o que você está ingerindo. Então esse balanço descompensado vai ter que ser guardado em alguma parte do seu corpo. Geralmente é no tecido adiposo, tá? Eu não falei aqui, mas vários hormônios também têm a ver com obesidade. Seu estômago produz hormônio, seu intestino produz hormônio, seu pâncreas produz hormônio, seu tecido adiposo produz hormônio. Não vou falar aqui o nome dos hormônios, que tomaria tempo e eu acho que não é o mais importante nesse momento, mas é só para vocês saberem. Então, não adianta só tratar um ponto específico, só parar de comer vai resolver? Pode resolver por um tempo, mas quando você retorna a comer, né, porque você não vai viver em dieta, é de eterno, né? Uma hora você volta aos hábitos, pode não voltar aos mesmos hábitos, mas você volta. E quando você volta, seu corpo entende que tem que reservar porque pode faltar de novo. E aí você engorda mais do que antes até. Geralmente é o que acontece, tá? Ansiedade. As pessoas comem, eu digo que elas comem geralmente com antebraço. E na leitura corporal, a Nereida, né, que foi minha professora de leitura corporal, ela falar que a gente tem que comer, fazer o encontro do alimento com a boca. Isso, na etiqueta, é uma falta de educação, mas para o seu organismo, isso é muito importante. Você prestar atenção no que você está comendo. Então, você precisa saber o que você está comendo. Tem gente que come e nem sabe o que comeu. Tá? Então, você pergunta, o que você comeu ontem? Comi arroz, feijão e não sabe o resto. Não prestou atenção. Estava no celular, comeu muito depressa, estava muito preocupada com o que tinha que fazer logo após. E aí, o alimento que seria o foco, né, que é o fator que vai te dar energia para que você consiga fazer as coisas, você negligenciou, você deixou em segundo plano. E ele é muito importante. Então, não interessa muito o que você vai comer, a forma que você vai comer
às vezes é mais importante do que até mesmo o tipo de alimento, tá? Então, você comer alface preocupada, correndo, ansiosa, angustiada, depressiva, pode não te fazer bem tanto quanto uma feijoada, tá? Então, a gente precisa saber o que nós vamos comer, ter tempo para fazer essa alimentação, tá? E focar nisso. Distúrbios glandulares. Então, muita gente engorda, por quê? Porque a tireoide não funciona bem, a hipófise não funciona bem, né? Tem problemas digestivos. Né? Então, assim, vários fatores. E as glândulas são responsáveis pelo controle hormonal. Não só hormonal, mas os hormônios dependem diretamente da função glandular. Então, se suas glândulas não funcionam bem, não adianta você ficar tomando remédio para emagrecer. Trate as suas glândulas, seu sistema reprodutor, sua tireoide, sua suprarrenal, sua hipófise. É o que eu digo sempre. Sintomas são consequências. A gente tem que tratar a causa, tá? Então, para emagrecer, primeiro a gente tem que tratar a mente. A leitura corporal diz o seguinte: você ganha peso, isso não é uma verdade única, né? Como é que fala? Inflexível não, tá? Isso é só mais uma das várias verdades que tem por aí. Então, é o que eu acredito. Quem não acreditar não tem problema nenhum. Mas diz a leitura corporal que a gente ganha peso independente do que a gente coma. É claro, se você comer carboidrato muito na quantidade excessiva, você vai ganhar peso. Isso. Mas se você também comer banana exageradamente, também você vai ganhar peso. Entendeu? Então, é a moderação, é o equilíbrio que vai fazer com que você controle o peso. Mas a leitura corporal também diz o seguinte, que o desejo que a gente tem de estar no foco, de estar na visão, de estar sendo percebido pelo outro, isso faz a gente ganhar peso. Isso faz a gente ganhar massa corporal. Por quê? Porque quando a gente está mais forte, mais gordo, diria assim, tá? A gente se mostra mais, a gente está mais no foco, as pessoas nos veem mais. Então tem muita gente que precisa disso, precisa ser visto, precisa ser percebido, precisa estar, né, estar na vitrine. E o corpo grande faz a gente viver isso, faz a gente estar nesse foco, tá? Tem uma pergunta. Pergunte. Volta um pouquinho aí no assunto da tireoide. Mônica está perguntando o que podemos fazer para a tireoide funcionar bem. Eu vou falar no aspecto da leitura corporal, tá, Mônica? Como eu sei que você entende da leitura corporal, eu posso falar nessa visão, tá? Com você. E também não sou mestre da leitura corporal, não. Um pouco que eu sei, dentro do que eu entendi, que eu vou passar. Diz que a tireoide é a caixinha de segredo que nós temos. Então, assim, quando a gente vai acumulando traumas, angústias, tristezas, melancolias, decepções, e a gente não consegue extravasar, não consegue colocar isso para fora de alguma forma, ou mesmo que a gente coloque, ainda não foi na quantidade satisfatória para o nosso ego, para o nosso
psique, para o nosso metabolismo. A tireoide funciona como o nosso cofre, é a nossa caixinha de segredo. Então, a tireoide tem esse fator emocional. O que você pode fazer para melhorar a tireoide? Primeiro, tentar resolver essas questões emocionais. Desabafar, extravasar, colocar para fora aquilo que você está sentindo de fato. Comunicar, falar. Por quê? A tireoide está nessa região da fala, da comunicação. Tem muito a ver com isso, tá? Mas tem espirulina, tem clorela, né? Tem... o que mais que a gente pode usar? Tem homeopatia, tem iodo, tem uma série de medicamentos, né? Tem algas marinhas que a gente pode usar para ajudar a tireoide. Mas mudar o comportamento em relação a isso, eu diria que é um dos melhores remédios para tireoide. Deu? Deu, Mônica? Então, a leitura também diz o seguinte: quando nós ganhamos peso, nós temos a sensação de que nós estamos ganhando força. E nem sempre isso é verdade, né? Eu conheço muita gente magrinha aí que fisicamente tem muito mais força do que uma pessoa que tem um peso acima, né? Que está mais forte na questão da massa gorda mesmo, né? Diria assim, tá? Então, essa força é uma força que está mais na forma de pensar do que propriamente na questão da força muscular, tá? Então, quando nós precisamos ganhar força, o nosso corpo entende que precisa ganhar massa. Isso ocorre se nós estamos desequilibrados. Então, não é sempre assim. Eu vou ficar forte, eu vou ficar gordo. Não. Mas se você não está na sua organização mental, emocional, física, o corpo tende a fazer de uma forma desastrosa, de uma forma desorganizada, tá? Então, é assim que ocorre, pelo menos segundo a visão da leitura corporal, que eu concordo, tá bom? Então, tem muito a ver com isso, tá? E não sei se alguém perguntou aí, mas eu acho que é uma pergunta que seria legal também. E quando a pessoa perde peso, por que será que ela perde peso? Porque eu estou falando de obesidade, mas também tem, né, a perda de peso, que também é importante, que está relacionada a todos aqueles fatores que eu falei para vocês, né, genéticos, ambientais, comportamentais, metabólicos, tudo isso influencia também na perda de peso. Por que uma pessoa começa a perder peso? A tireoide tem uma relação? Tem. Carências nutricionais, vitaminas, minerais, também, tá? Alimentação insuficiente, a pessoa não come carne, não come, né, não come alimentos saudáveis, só come fast food, só come alimentos processados. Ou ele vai para cima, ou ele engorda demais, ou ele emagrece demais, porque, né, as duas coisas são carências. Não é porque você está acima do peso que seu corpo tem todos os nutrientes. Pelo contrário, às vezes falta mais do que uma pessoa magrinha. Olha eu aí, só tirando onda. Então, né, quando a pessoa é muito magrinha, é o contrário. Se ela está em desequilíbrio, pense sempre que uma pessoa, quando está no excesso ou na falta, há um desequilíbrio, de alguma forma, tá?
Então, quando ela está no desequilíbrio daquela função do corpo, o estar magrinho demais, o perder peso demais, significa que ela quer sair do foco. Ela não quer ser observada, ela não quer ser visto. Ela quer sair da visão do outro. E quanto mais magrinho eu estou, menos o outro consegue me ver, menos eu sou o foco da vez. Então, tem muita gente que é excessivamente magro e tem a ver com isso, tá? Na leitura corporal. Mas tem todos esses outros fatores também que a gente tem que levar em consideração. Tem uma outra pergunta aqui de Mônica. O abdômen dilatado, o que significa? Tá. Abdômen dilatado. Segundo, né, o metabolismo, eu diria que tem a ver com estômago, tem a ver com fígado, tem a ver com pâncreas, tem a ver com baço, né, tem a ver com todos esses órgãos aqui. De alguma forma, esses órgãos eles estão trabalhando aquém do que deveria, ou seja, eles estão trabalhando num ritmo muito lento. Então a sua digestão ela está parada. Agora, por que a digestão está parada? Essa é a grande sacada, né? É como eu sempre falo, sintoma é só a consequência, é o final. A gente quer saber qual é a causa. Preocupação é uma das principais causas. Proteção da mente sobre as emoções. Ou seja, o mental, de alguma forma, ele quer suprimir as emoções. Ele não quer deixar você vivenciar as suas emoções como, né, seu corpo de fato pede. Ou seja, não posso chorar, não posso ser frágil, não posso ter raiva, não posso ficar triste. Por quê? Porque eu tenho que ser forte. Então, eu começo a expandir isso aqui como uma forma de proteção, como uma coraça que vai me proteger emocionalmente. Isso afeta tanto as emoções quanto os órgãos. Isso faz você engordar. Tem gente que engorda só aqui, não é isso? Tem a ver com isso? Tem. Fora todos esses outros motivos que eu também citei aí, tá? Mais alguma pergunta, meu bem? E nos jiu-jitsu? Ah, tá. E nos jiu-jitsu, o que fazer para ajudar? Não é isso? Vocês querem saber. Eu também. Primeira trava, a trava que eu acho mais eficiente de todas, e aí eu sempre falo ela no meu curso, é essa aqui. Então você coloca seus dedos aqui, ou sua mão, do jeito que você achar melhor, coloca bem na lateral do nariz. Isso aqui no jiu-jitsu nós chamamos de trava 21, né? Mas você não precisa saber o que é trava. É um ponto que ajuda a liberar as preocupações, ajuda você a digerir os seus pensamentos, ajuda a sua nutrição, ajuda seu estômago, tá? Ajuda a controlar o peso. Se você está magra demais, ajuda seu metabolismo a começar a funcionar de uma forma equilibrada para que você consiga aproveitar melhor os nutrientes daquilo que você come. Se você está em excesso de peso, vai fazer com que a sua digestão se processe de uma forma melhor, não só com reserva no tecido adiposo, vai distribuir isso de uma forma mais equíname, né? Eu quis falar uma palavra difícil aqui, mas não sei se está certo não, mas tudo bem, igualitária, tá? Vamos deixar assim. Então, essa trava aqui é muito boa. Agora, como eu digo sempre, se você fizer assim, na hora do café, almoço, lanche, jantar, você emagrece rapidinho, tá? Brincadeirinha, mas assim, coma pouco, tome muita água, coma coisas saudáveis.
essa é a receita. Não só para você emagrecer. A gente sempre pensa em emagrecer, corpo físico. Não. Você tem uma cabeça funcionante para que suas emoções sejam mais equilibradas. A alimentação é fundamental. Então, quando você emagrece, não pense só no peso. Pense que sua saúde como um todo vai ser melhorada. Você vai conseguir, né, ter êxito em todos os sistemas, em todas as camadas que envolvem o seu corpo. Tá? Então, é isso. As travas do Genshin Jitsu é essa. 21 é a primeira delas e uma das mais importantes. A 20. Por que a 20? Porque a 20 vai ajudar você a controlar a ansiedade. Vai equilibrar seus pensamentos. Quando você está ansioso, a tendência é você comer mais. Principalmente coisas não saudáveis. Quando a gente está ansioso, geralmente o nosso organismo pede coisas que não são saudáveis. Geralmente é assim. São doces, são massas, são refrigerantes. Tá? É uma tendência. Tá? E fica em cada posição dessa por quanto tempo? 5 a 10 minutos, tá? 5 a 10 minutos nessa trava, 5 a 10 nessa trava. Trava 14 também é muito legal, tá? E outra trava também que entra no rol da piadinha, mas que é muito importante também, é a trava 25. Você senta em cima das suas mãos. Aí também é a mesma coisa. Café, almoço e jantar. 3 vezes ao dia, sentadinha, em cima das mãos, tá? Pede para alguém te dar água para você não ter nem o impulso de tomar água e comer alguma coisa. Tá joia? Então, é isso. Faça isso que vai te ajudar. Mas assim, tem gente que pesa, sei lá, 50 quilos, tem 1,60 m. Ah, mas eu preciso emagrecer porque estou me sentindo gorda. Às vezes, não é o seu corpo, é o seu psique, tá? É a sua mente que não está organizada, equilibrada. E aí, o que sua mente pensa acaba influenciando no que você vê, tá? Então, nem sempre parecer gorda para você significa estar gorda. É só um desequilíbrio, tá joia? É só uma carência de estar no foco ou de sair do foco, como eu falei. Como eu preciso estar no foco, como eu preciso ser visto, como eu preciso ser observado, né? De alguma forma, a outra pessoa tem que me dar importância. E para isso eu preciso ganhar espaço. Essa pessoa tem que me ver de longe. Tá? Então isso é um desequilíbrio que eu digo. Então cuide da sua mente, que às vezes o corpo já começa a mudar. Muita gente que eu trato na homeopatia, no Genshin Jitsu, acontece isso. A gente começa a organizar a parte emocional, a parte mental e ela começa a perder peso por conta disso, tá? A causa é essa. Muda a mente, o corpo muda. Sempre vai ser assim. Não importa o que você faz. Quando você faz uma dieta, você está mudando sua mente. Você está se compromissando, fazendo um compromisso com você mesmo, de mudar hábitos, de mudar, né, condutas que você tem que não são saudáveis, e através da dieta você consegue começar a mudar isso. Quando você permanece nessa mudança, o seu corpo também permanece. Ele cria uma nova forma porque você criou um novo padrão, um novo tipo de comportamento. Se isso só foi para a praia, para o final do ano, para as férias, seu corpo volta de novo ao que era antes e às vezes até mais um pouco. Tá joia? Então,
Jinshin Jitsu ajuda muito porque ele vai trabalhar a questão da obesidade ou da magreza, diria assim, mudando a forma de pensar, comportamentos, emoções. E aí é um tratamento que eu diria que é muito mais aprofundado do que só tomar um remédio para resolver essa questão. Tá? Aí, quanto tempo isso demora? Seu corpo que vai dizer. A gente não tem essa bola de cristal. Eu não posso falar o que seu corpo vai responder, da forma que ele vai responder. Ele responde de acordo da sua necessidade. O que você está, né? O que você está precisando? Qual é o movimento que você precisa fazer? Então, é dessa forma que ele vai reagir. Então, obesidade, né, tem a ver com tudo isso, com mudanças não só da dieta, com mudança de comportamento, com mudança de hábitos. Tá? Então, é isso, pessoal. Uma livezinha rapidinho. Pela importância que requer o tema, né, o assunto. Mas é isso, esse é meu entendimento da obesidade. Emagreça primeiro aqui, porque aqui fica mais fácil quando você faz esse movimento de cima para baixo. Agora, o contrário, funciona também, funciona, mas às vezes é mais penoso, tá? Então é isso por hoje. Semana que vem tem live de novo. Não esqueça de curtir, ir lá no YouTube, né? Se inscrever no canal, compartilhar, tá? Dê o seu like lá, porque isso é importante pra gente. E se tiverem algum tema para sugerir, podem sugerir, tá? Mas na terça-feira, independente da sugestão ou não, a gente vai colocar qual é o próximo tema da próxima live. Então, agradeço assim, a todo mundo que participou. Quem não participou e que vai ver a live depois, também já agradeço, tá? É isso, desejo a vocês uma ótima noite e até a próxima.